Beleza, turma. Então, agora a gente já deve ser capaz de, enfim, né, finalmente registrar o nosso boleto lá na API do Banco do Brasil. Então, aqui na nossa classe de serviço de fatura, a gente deve chamar então essa cobrança controller para a gente poder passar esses parâmetros aqui para a gente conseguir persistir aí para a gente poder fazer a requisição do registro do nosso boleto. Então vamos lá. Vamos fazer a injeção primeiro de dependência aqui da nossa cobrança controller. Ok. E aí vamos criar agora um método que faz isso de fato, né? Vamos criar aqui em cima. Public void. Eu vou retornar o boleto registrado. Vai se chamar registrar cobrança. E a gente vai receber aqui como argumento o ID da nossa fatura. E também a gente vai precisar receber mais coisas aqui. Então, para isso, eu estou pensando se a gente cria uma classe, enfim, vamos começar a construção e a gente já vê o que a gente vai precisar para esse método. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é o token, correto? Então, vamos chamar lá o nosso access token controller ponto requisitar token. Aí a gente vai precisar passar o ID do client ID e o client secret. Então, isso a gente vai ter que receber aqui desse argumento. Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu pensar aqui. Lá na nossa classe de controller aqui, API controller, vamos criar aqui uma nova classe. E aqui eu vou chamar de model mesmo. Vamos deixar como model. E como que vai se chamar? Vai se chamar cobrança. O que eu estou pensando? Deixa eu colocar aqui no Postman para vocês entenderem o que eu estou pensando que a gente pode fazer aqui para ficar bem interessante. Só copiar aqui o nosso endpoint aqui. E aqui vai se chamar assim, registrar fatura. Então, a gente vai precisar passar o ID da fatura, e só que vai ser um método post. Dentro do body, a gente vai passar um JSON. Qual que é a minha ideia aqui? Dentro desse JSON, a gente passar o nosso client ID, aí vai vir lá a informação do client ID. A gente vai passar também o nosso client secret. E nós também vamos passar a nossa app key. Tudo aqui dentro. Certo? Então, lá no nosso método, a gente precisa ter uma classe que contenha esses argumentos aqui para a gente poder receber. Então, aqui, ó, na nossa API Controller mesmo, eu vou criar uma classe. E aí vai ser dentro do model, vai se chamar cobrança model. Dentro dela, nós vamos ter o nosso getter e setter. E a gente precisa colocar aqui aqueles atributos lá. Então, vai ser o nosso client ID, vai ser o nosso client secret e vai ser a nossa app key. Então, eu vou salvar, a gente já tem essa classe pronta. E aqui, no argumento, né, nos argumentos deste método, a gente também nós vamos receber aqui justamente essa classe aqui junto. Ok, então aqui da nossa cobrança que a gente está recebendo lá da requisição que a gente vai fazer, a gente vai pegar client ID, nós vamos pegar nosso client secret, aí aqui nesse momento a gente já consegue pegar o nosso token, e aí a gente vai precisar da nossa fatura, então vou copiar, da fatura não na verdade, né? Deixa eu só ver aqui o que o nosso cobrança controller está precisando. Ponto registrar, ele precisa então aqui do transformar a fatura em cobrança, a gente já passa para cá. E aí a gente precisa do token que a gente está recebendo ali.
E a gente precisa também do nosso AppKey, né? Então aqui cobrança.getAppKey. Nesse momento, a gente já tem o nosso boleto registrado, que a gente está recebendo aqui desse argumento, e a gente pode devolver ele aqui. Ok. Além disso, nós precisamos persistir a informação do boleto registrado naquela tabela fatura registrada. Então, nós vamos fazer uma nova injeção de dependência aqui para chamar o repositório da classe fatura registrada, repositório, e vai chamar fatura registrada repositório. Nesse momento, a gente precisa criar a nossa fatura registrada, que vai ser igual a new fatura registrada, ponto criar. Aí nós vamos precisar passar a fatura, que a gente ainda não tem, a linha digitável, então a gente pega daqui boleto get linha digitável. Qual que é o outro argumento aqui? O URL e o MV. Então vamos lá. Boleto get QR Code get URL. Vamos pular uma linha aqui para ficar melhor a visualização. E boleto get QR Code get MV. Ok. Tá faltando a gente passar a nossa fatura aqui. A gente ainda não fez a busca dela lá no nosso banco de dados. Apesar da gente estar instanciando aqui, mas está ficando dentro dessa classe, né? Então, vamos fazer o seguinte, var fatura igual, aí a gente chama esse mesmo método aqui, ó, para a gente poder passar a nossa fatura aqui. Beleza, nós criamos, então, né? A gente fez a instanciação dessa classe, criamos aí essa fatura e a gente precisa, de fato, agora registrar, né? Fazer persistir essa fatura registrada lá no nosso banco de dados. E o método para isso é o save. Aí a gente passa essa variável aqui que nós criamos lá. Certo? Então aqui estamos persistindo a fatura registrada. Isso aqui é o que a gente vai devolver lá para esse método aqui, a hora que a gente fizer o post. O que está faltando então? Falta só a gente criar justamente esse endpoint aqui, ó. Vamos dar uma minimizada aqui para ficar melhor a visualização. Na nossa API Controller, na fatura Controller, nós teremos um método post, que ele vai ter como argumento a fatura ID, e ele vai devolver para nós um boleto registrado, certo? Então vai se chamar registrar como parâmetro variável aqui, né? A gente vai receber a fatura ID e nós vamos receber também, aí aqui a gente vai colocar essa anotação que é o request body, quer dizer, tem um body para vir, né? Dentro dessa requisição que vai se chamar a nossa cobrança model, pode ser model aqui apenas. A gente abre esse método, vamos chamar então o nosso service, ponto, registrar cobrança passando o ID, a nossa fatura ID e a nossa classe de modelo ali. Aí a gente pode retornar esse próprio método aqui. Feito isso, dentro do que eu já coloquei aqui, a gente precisa passar as informações, né? O nosso client ID, nosso client secret e a nossa app key. Deixa eu abrir aqui, copiar essas informações. Aqui está a minha app key, meu client ID e o meu client secret. Muito bem. Ao fazer essa requisição, vai cair aqui no nosso método push com a variável da fatura, que está aqui em cima, e com o payload, que é a cobrança model,
que é justamente esse JSON aqui que nós construímos. Ao fazer isso, ele vai chamar a nossa classe de serviço, nesse método registrar cobrança, e aqui ele vai primeiro fazer a requisição do token. Depois que ele consegue o token, ele vai lá na nossa cobrança controller, vai registrar essa fatura, né, passando lá a nossa cobrança input aqui nesse momento, passando o token, passando a nossa app key. A gente busca essa fatura no banco de dados para a gente poder salvar ela aqui, ó, na nossa classe de fatura registrada, e por fim a gente devolve o boleto que foi registrado aqui para essa fatura controller. Vamos ver se tudo isso vai acontecer sem nenhum erro? Esse é o momento. Muito bem, gente. Nosso boleto, neste momento, ele foi registrado lá na API do Banco do Brasil. Ele devolve com esse código de cliente, a carteira, etc., o número do boleto, que é aquele nosso número. Ele também devolve a linha digitável, o código de barra numérico, o número de contrato de cobrança e principalmente aqui, para a gente poder colocar lá depois no nosso PDF de boleto, o EMV do Pix. No nosso banco de dados tem que ter a fatura registrada, tá lá, com todas essas informações aqui que a gente acabou de fazer. Uma coisa que eu me esqueci de fazer, na fatura aqui a gente tem o nosso número. Então a gente vai pegar e vai fazer isso nesse momento. Quer ver? Ó? Com a fatura que a gente já tem, a gente vai pegar aqui fatura.set nosso número, e a gente precisa passar o nosso número para lá. Porém, da onde é que a gente pode pegar o nosso número, né? Justamente desse camarada aqui, ó, do número. Só que a hora que a gente for salvar, a gente quer salvar sem esses zeros à esquerda aqui, lá no nosso banco de dados. Então, vou fazer o seguinte, eu vou transformar essa string aqui num long, porque aí ele vai remover os zeros à esquerda. Então, eu pego aqui o boleto registrado, get número. Então, ele já remove, e aqui eu transformo em string de novo. Mas para isso salvar, como a fatura ela já está aqui, ó, ela está sob a transação do Spring, se a gente anotar esse método aqui como transacional do Spring Framework, cadê? Aqui, ó. A gente anota ele como um método transacional, como essa fatura que foi buscada pelo Spring está dentro ali da transação do Spring. Ao fazermos essa alteração aqui, ó, o Spring ele é inteligente e ele já vai fazer o update dessa fatura para a gente. Porém, como a fatura 1 já foi registrada, nós não vamos fazer isso de novo, né? Eu só vou copiar aqui o nosso número dela, vou aqui na mão mesmo no banco de dados e vou colocar. Aí agora a gente faz a mesma coisa para a fatura 2 e nesse momento ele tem que fazer o update também. Certo? Agora ele também registrou a segunda fatura. E aqui no nosso banco de dados tem que vir o nosso número. Olha lá. Ele já fez isso sozinho. Se eu mostrar aqui para vocês o código, ó, ele selecionou a fatura, aí ele fez um insert dentro daquela tabela fatura registrada e fez o update na nossa tabela fatura lá, passando o nosso número.